Bom, no último domingo a gente acompanhou aí nas redes sociais, ganhou repercussão o caso de uma criança que estava engasgada e os pais procuraram um posto da Polícia Militar, isso na cidade de Pasto de Torres. Então, a PM fez o salvamento, fez a manobra de Heimlich, que basicamente é uma manobra que é feita de primeiros socorros e acabou salvando a vida dessa criança. Os pais ficaram aliviados. E para entender um pouquinho mais dessa situação, que infelizmente não é tão raro assim de acontecer, a gente veio aqui até o 9º Batalhão da Polícia Militar de Criciúma. Eu vou conversar então com o Sargento Pérez, que já está aqui com a gente. Aqui ao meu lado também o Capitão Cúrcio, que ele é médico policial, daqui a pouquinho também vai conversar conosco. E pegando o gancho dessa situação que aconteceu, infelizmente não é tão raro assim, mas é importante a gente sempre mostrar como é feita essa manobra e também o trabalho da polícia, que falando um pouquinho fora das ocorrências, que normalmente a gente vem aqui, já fala também para o pessoal que nos acompanha, é importante falar desse trabalho e das orientações que é passada pela polícia também, né? Sim, é muito importante, porque a pessoa no momento ela vai se desesperar, São manobras simples de se fazer. Então a população, tendo conhecimento, ela vai diminuir bastante o risco de uma criança, sofrer danos maiores. A gente orienta na hora a pessoa manter a calma. Se tiver alguém com ela, acione os canais de emergência, o 92, o 93 e até o 90, Polícia Militar. Por telefone, a tropa ela tem condições de passar orientações para a família no momento. E a pessoa, a família, mãe, pai, que estiver ali com a criança, ela consegue fazer essa manobra de desengasgamento na criança. Bom, e para mostrar um pouquinho, para ficar melhor para entender, a gente tem aqui uma boneca, a gente vai mostrar, o sargento vai mostrar para a gente um pouquinho de como que é feito, A gente sabe que na hora a pessoa fica nervosa, como o sargento falou também, mas é importante manter a calma até mesmo para poder ajudar o vizinho, enfim, quem estiver perto também. Vou pedir para ele demonstrar aqui, explicando um pouquinho dessa manobra. A primeira atitude é tu perceber na criança que ela está engasgada, Que alguns sinais vão demonstrar isso, que é o lábio cianótico, que é o lábio roxo. A criança não vai estar respirando, ela vai estar com um choro mudo, que a gente fala, ela está fazendo o gesto de choro, mas não está saindo som. Isso significa que ela está engasgada, ela não está conseguindo respirar. Então, tu identificou, vai botar a palma da mão no peito da criança, vai girar ela, botando ela nessa posição, cabeça inclinada para baixo, porque com a lei da gravidade aqui vai ajudar a fazer o desengasgo da criança. Com a palma da sua mão, bem no meio das costas, vou dar 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai girar ela novamente, com os 2 dedos, entre os mamilos da criança, você vai fazer 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo esse procedimento, você vai analisar a criança. Ver se ela voltou a respirar, se ela está chorando, se está conseguindo respirar, se ela consegue ver algum objeto na boca dela, consegue tirar com o dedinho. Caso não desobstruiu a via dela, novamente o procedimento. Vira, mais 5 tapas, retorna, mais 5 compressões e novamente vai analisar. E enquanto você está fazendo esse procedimento, os canais de emergência já foram acionados e já está em deslocamento. Se a criança não retornar, continua com o procedimento até chegar uma ambulância no local. Sargento, esse caso aconteceu com engasgamento com leite materno, Mas qual outras ocasiões que podem ocasionar isso também? Sim, criança a gente sabe, Tem que estar sempre de olho. Então, qualquer objeto no chão, desde uma tampa de garrafa, uma moeda, qualquer objeto estranho que aquela criança botar na garganta, na boca, ela vai acabar engolindo e vai acabar ocasionando um engasgamento. Para todo tipo de engasgamento, essa manobra ela é eficiente. Deixando claro que essa manobra aqui dos tapas nas costas, geralmente é feita até a criança ter 1 ano de idade. Acima de 1 ano de idade, ela tem um procedimento um pouquinho diferente, que realmente é a manobra de Heimlich, Tu vai botar a criança de pé, ou o adulto, vai achar o umbigo dela, vai botar a tua mão, fazendo um soco no estômago e vai puxar para cima. Isso vai forçar uma tosse, porque tu está forçando o diafragma da pessoa, e no ela fazer essa tosse, ela vai cuspir o objeto.
Bom, e eu vou conversar um pouquinho agora também com o capitão Curcio, ele que é o capitão médico da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, falando um pouquinho da parte técnica, né, dessa situação que o sargento mostrou para a gente. O que pode acontecer se demorar para ter algum tipo de atendimento à criança? É importante descrever que se essas medidas simples que o sargento Pérez acabou descrevendo não forem feitas, né, a criança vai acabar evoluindo com hipóxia, que é falta de oxigênio, e isso pode evoluir para situações mais graves, como a própria parada cardiorrespiratória. Acho que o Pérez já descreveu bem as manobras para se fazer, né? Só é importante destacar também que caso a criança não esteja responsiva, ou seja, ela não está mais consciente, as manobras não são mais essas, tá? Aí se começa as manobras de reanimação cardiopulmonar, que é aquela reanimação mesmo com as compressões torácicas na criança, né? Que para o leigo deve ser feita apenas as compressões, não precisa fazer as ventilações. Outra coisa importante para se destacar, acho que já foi falado ali também, né? Caso de ela não estar tossindo da maneira adequada, está chorando fraco ou está respirando de maneira ineficaz, uma dessas três já é o suficiente para se começar então essas medidas que o sargento Pérez acabou demonstrando aí com as compressões, que são inicialmente com os tapas na região dorsal e depois se vira a criança, né, e se faz as compressões torácicas ali, tudo isso na intenção, na verdade, de eliminar o corpo estranho que foi ingerido pela criança, tá certo? Acho que é basicamente isso, né? A manobra de Heimlich, né, realmente ela deve, na maioria dos casos, ser reservada para as pessoas, né, maiores do que 1 ano, justamente porque nas crianças menores que 1 ano pode ter um risco um pouco maior de fazer alguma fratura de costela pela fragilidade ou mesmo de alguma estrutura interna do pulmão, por exemplo, da criança, já que é uma estrutura um pouco mais frágil, né? Um pouquinho mais sobre a manobra de Heimlich, que é interessante falar também, é que em algumas situações vai ser um pouco difícil de executar a manobra de Heimlich, que são nas pessoas que têm um pouquinho mais de peso e até mesmo na gestante, né? Porque como o sargento Pérez falou, a pessoa vai ter que ser abraçada por trás e feitas as compressões na região abdominal. Então essas pessoas que têm um volume abdominal um pouquinho maior, pode ser difícil até abraçar a pessoa e fazer essas compressões na região abdominal. Então nessas pessoas em particular, pode ser feita com as compressões torácicas. Então tá, essas foram as palavras, né, do capitão Curcio, falando um pouquinho da parte técnica desse tipo de manobra, que é importante, né, simples, mas é importante aí todo mundo saber. E agora falando um pouquinho, né, pegando esse gancho, falando de saúde, mais voltado a essa questão da Polícia Militar, o sargento Pérez é instrutor de atendimento pré-hospitalar, né, sargento? Conta pra gente, assim, os atendimentos que vocês fazem, tanto para a população quanto para a própria equipe da APM. Sim, hoje na Polícia Militar nós temos os cursos de formações, né, que é o curso de formação de soldado, o curso de formação de sargento e o de oficiais, e nós temos a disciplina Suporte Básico de Vida Policial Militar. Então, nessa matéria, todos os policiais ele aprendem uma noção básica de primeiro socorro, desde um envenenamento, queimadura, traumas, fraturas, ele tem uma noção básica, né, nesse pré-atendimento até a chegada de uma ambulância. E um pouco mais avançado, nós também temos, que eu sou instrutor de APH tático, né, que é a própria equipe fazer o socorro do policial no local da ocorrência. Exemplo de um policial ferido num local onde uma ambulância não consiga chegar, a própria equipe vai fazer o socorro dele, desde um curativo, uma estabilização de uma fratura, estancamento de sangramentos, entende? É nessa parte, assim. Então, hoje, todos os policiais têm essa noção básica, desde o atendimento 190, para passar uma orientação por telefone, até em campo, num atendimento ao seu próprio parceiro. Esse tipo de atendimento é fundamental, né? Inclusive, a gente tem um exemplo aqui muito próximo a nós, que é a questão do soldado Esmeraldino, que foi baleado durante o assalto ao Banco do Brasil, também que foi feito esse atendimento no momento em que ele foi alvejado, né? Exatamente. Temos até filmagens da própria equipe dele ali socorrendo ele, tirando para um local seguro, atrás de um abrigo, e ali feito o primeiro atendimento para ele. Então a própria equipe socorreu e deu o primeiro atendimento.